Salve, salve! Eu sou a Simone Nascimento e esse é o 4V Podcast, um espaço de partilha, troca, escuta e hoje de muita cultura também, então roda a vinheta. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, que é o desmonte da gestão Ricardo Nunes na Secretaria Municipal de Cultura dos programas PIA, PIAPI e Vocacional. Para isso, a gente está recebendo aqui pessoas que estão lá na linha de frente defendendo esses programas tão importantes de uma educação pautada pelo direito à cultura para as nossas crianças e adolescentes nos bairros da cidade de São Paulo. Para conversar com a gente está aqui com o João Alves. Oi, João. Olá. Que bom estar aqui com você. O João é ex-coordenador pedagógico do programa Vocacional. Ele é produtor, ator, diretor, fotógrafo e iluminador. Ele também é mestrando em Estética e Poéticas Cênicas lá na Unesp São Paulo. Estamos também aqui com o Eduardo Mafalda. Bem-vindo, Eduardo. Obrigado. O Eduardo também é ex-coordenador pedagógico do programa Vocacional. Além disso, ele é cantor, compositor, dançarino, ator, arte educador e produtor cultural. Ele faz teatro, dança, música, vídeo, fotografia e moda no seu universo criativo. Deu para sentir que é muita coisa legal. E a Isabela Oliveira. A Isabela, ela é arquiteta de formação, mas ela também é mãe da Emma, que é aluna do PIAPI. Então a gente está aqui com várias perspectivas, vozes sobre esses programas tão importantes, mas que infelizmente estão sofrendo aí o sucateamento do Ricardo Nunes. Para quem está assistindo, ouvindo o nosso podcast do 4V, que não entende, não teve ainda o contato com esses programas no seu território, não foi atingido por essas políticas públicas, para explicar, Eduardo, João, o que é o PIA, o PIAPI e o Vocacional? Para quem não conhece, aí vocês que já atuaram enquanto coordenadores. Quem quer começar? Você começa ou eu 2 a 1? começo? 2 a 1? Bom, Programa Vocacional. O Programa Vocacional foi criado em 2001, na gestão do secretário de Cultura Celso Frateschi, na gestão da prefeita Marta Suplicy. Quando a cidade de São Paulo estava passando por um processo de reestruturação em vários ambientes, né? Dentre eles a cultura. Uhum. E o programa vocacional, ele atende pessoas a partir de 14 anos. Atualmente o programa atende 7 linguagens artísticas: teatro, dança, música, audiovisual, artes visuais, literatura e dança. E circo. E nessas 7 linguagens, então, são contratados artistas, orientadores para trabalhar com essas pessoas nessa faixa etária, né? E em encontros semanais, que podem ser encontros de 2 horas, 3 horas, né? Ou 2 vezes por semana, ou 1 vez por semana, porque depende, né? Às vezes o artista vai atender no mesmo equipamento, ou vai atender em equipamentos diferentes, turmas diferentes. Inclusive atendimento a grupos, a artista solo. Então, tudo vai depender aí da necessidade dessas pessoas, né? O artista vai levar o seu processo, mas também o processo dessas pessoas também vai ser afetado pelo interesse dessas pessoas, né? No processo do artista. E aí tem essa convergência de interesses no trabalho. Então, o vocacional é o que nasce primeiro. E ele nasce como projeto teatro vocacional. Então, a primeira linguagem era só o teatro. Uhum. E aí, depois vão vindo as outras linguagens. Depois vem a dança, vem a música. E, em seguida, vem o programa PIA, que é o Programa de Iniciação Artística. Então, ele atende pessoas a partir de 6 anos, 6 ou 7 anos de idade, né, que estão ali iniciando no ensino fundamental, até os 13 anos de idade. Então, ele abarca essa faixa etária pré-programa vocacional. Tá? Então, ele traz muita inspiração, muitos elementos também da Escola Municipal de Iniciação Artística, EMIA, quando ele é criado. Então, ele também dialoga muito com o programa vocacional, porque muitas pessoas começaram no PIA e depois migraram para o vocacional, como, né, no vocacional nós não chamamos de alunos, no vocacional nós chamamos de artistas vocacionados, né, porque a proposta é essa questão da vocação mesmo artística, que é despertada no processo, porque não necessariamente é um curso que é dado, e sim um processo artístico que é desenvolvido ali. Então, a partir disso, com essas pessoas, a partir dessa faixa etária, elas também, muitas depois, passaram a ser artistas orientadores dos programas, tanto do PIA quanto do vocacional. E, João, e o PIAPI, o que é?
O PIAP é o Programa de Iniciação Artística para a Primeiríssima Infância, ou seja, vai abarcar as crianças que são de 0 até os 6 anos, mais ou menos. Então, é um processo que a criança ela não vai sozinha, ela vai com os pais, ela vai acompanhada de um tutor, de um cuidador, seja ele pai, mãe ou avô, tio, quem estiver disposto ali e com tempo para poder participar ali da atividade com a criança. E é ali colocado os primeiros rudimentos artísticos, mas também com a preocupação formativa para a construção daquela criança enquanto indivíduo, que está ali tendo seus primeiros contatos com o mundo, né? E, por consequência, com a arte. Pensar a educação profundamente conectada à cultura sempre deixa os nossos olhos bastante cheios de alegria, né? Que bom que fosse se tivesse mais investimento. Mas eu deixei o PIAP pro final, porque a Emma, que é a filha da Isabela, é frequentadora do PIAP. Pra você, que é mãe, que tá, né, frequentando junto com a Emma esse programa, como ele é pra vocês? Eu acho que isso que o João falou é legal, né? De falar que o pai, a mãe, os cuidadores ali estão, mas não é que eu só levava a Emma, a gente fazia parte do programa também, né? Então era um momento que a gente tem ali com as crianças e o legal é dessas crianças, né, desde bebezinhos até crianças que já são andantes e estão ali, e como elas vão ocupando aqueles espaços com essa proposta, né? E como as famílias são integradas, como essas atividades são conectadas, né? Então, tudo isso é pensado de uma maneira muito legal e constrói esse vínculo, né? Esse senso de comunidade, de participação, das crianças terem contato com atividades artísticas, né? Então, era um espaço ali, um momento onde a gente conseguia ter todo esse vínculo, né? E fazer toda essa construção. Então, um programa assim que de fato a gente gostava muito, né? Ela ficava ansiosa para chegar a sexta-feira, a gente fazia sexta-feira à tarde, né? Após a escola. E eu também. E também um espaço onde as famílias vão dividindo, né? Onde a gente vai trazendo as nossas percepções, onde a gente vai falando um pouco do desenvolvimento das crianças, vai trocando com os educadores. Então, assim, é um programa riquíssimo, né? Tanto para a primeira infância e para esse vínculo também da criança, né? Com a família e tudo mais. Então, assim, é bem legal mesmo o PIAP. A gente gosta muito, assim. Quem tá ouvindo a gente escuta o relato dos profissionais ou das famílias frequentadoras do vocacional, do PIA e do PIAP, falam: ótima política pública, acho que o poder público está investindo para ampliar o acesso, para que mais pessoas tenham acesso. Muito pelo contrário, né? Não sei se todo mundo lembra, nas últimas eleições, o tema da questão cultural foi das mais fortes. Primeiro porque, depois do governo Bolsonaro, com o desmonte da cultura, a pauta da cultura foi uma pauta decisiva para a eleição do atual governo Lula, né? Sobre o retorno do investimento e tudo mais. Nas últimas eleições municipais, o setor da cultura fez grandes mobilizações contra o sucateamento. Existe, inclusive, a pauta histórica do 1% do PIB de São Paulo, que é um PIB bilionário para a educação, que seria, para a cultura, perdão, que seria um investimento de 1% do PIB para a cultura, necessário para investir mais numa cidade que se coloca enquanto cosmopolita, multiartística, mas que tem privatizado o teatro municipal, privatizado os espaços de cultura, sucateado a cultura na ponta, na base, que é esses programas, porque esses programas que estão ali no território, conectado perto das escolas e das famílias, estão na base promovendo o direito à cultura. Eles estão aqui hoje, não sei se vocês notaram na apresentação, como ex-coordenadores, porque enquanto frequentaram esse sistema, sabiam que não tinham muita liberdade de expressão. Então, aqui hoje representando uma categoria que quem está na ponta não pode falar. Como que tem sido lidar com esse sucateamento enquanto pessoas que acreditam, que são profissionais, que estão na área atuando? Vocês estão aqui hoje falando porque não estão mais atuando Exatamente. profissionalmente, né? Como é que foi isso desde as eleições? Eu tomei uma decisão, assim, com relação ao último edital, que por mais que eu tivesse todos os pré-requisitos para acessar o programa enquanto artista orientador, eu olhei e falei, vários dos meus colegas
com muita competência, muita vivência artística e educacional não vão poder estar nesse programa. E eu não concordo com essa forma que o edital foi colocado. Então, isso fez com que eu falasse, não vou me inscrever nesse edital por respeito aos meus colegas que não vão poder participar dele com a igualdade de disputa pela vaga. Ô, João, mas nem todo mundo sabe por que não podiam. Explica pro pessoal o que aconteceu nesse último edital. O último edital, para escrever qualquer edital na cidade de São Paulo, é necessário escutas públicas. Essas escutas foram feitas. Tanto os artistas, quanto os artistas orientadores, quanto os artistas vocacionados puderam opinar sobre o edital, e opinaram. Mas as informações que foram passadas, as características que foram pedidas para que houvessem no próximo edital foram ignoradas pela supervisão de formação. Em prol disso, foi feito um edital a partir das necessidades da secretaria, pensando numa possível privatização dos programas. Então, trazendo requisitos de horas de comprovação de trabalho muito além das horas que uma pessoa poderia comprovar com os trabalhos fora do programa, e impedindo de que se usasse a comprovação de horas que as pessoas trabalharam no programa. Então, por mais que a pessoa tivesse trabalhado 3x no programa, só ia ser usado 1x do que ela trabalhou no programa para comprovar completo as horas. desrespeito com o profissional, né? Um completo desrespeito com o profissional que ajudou a construir o programa. Exatamente. E isso foi um questionamento que nós fizemos ainda, porque nós trabalhamos na última edição do programa como educadores, né? Na edição anterior de 2023, nós trabalhamos como coordenadores artístico-pedagógicos. E quando foi publicado esse edital, mesmo contratados, ainda tentamos esse diálogo de tentar entender o porquê. Porque a quantidade de horas de experiência dos artistas que já tinham trabalhado no programa só valeria 50%. E aí a gente falou, nossa, mas a gente se dedica tanto, trabalha tanto, para que no final a nossa experiência profissional aqui dentro valha pela metade? Então, esse foi um questionamento que nós levamos, e ele, por diversas vezes, foi, no momento da resposta, nunca foi uma resposta. Sempre deram voltas e voltas, mas nunca trouxeram um motivo, a real justificativa do porquê disso, porque isso nunca tinha acontecido. Pelo contrário. E é um absurdo, né? Porque qual é o recado que você passa para aquela pessoa que está vivendo o vocacional, vendo seus professores, seus orientadores sendo sucateados, né? Que não ser artista, produzir cultura não tem valor na sociedade em São Paulo? Exatamente. E aí, com isso, outros pontos também, que foi a questão além da comprovação das horas para quem tinha experiência no programa, a comprovação das horas de trabalho para outras experiências. Então, muitas pessoas que têm outros tipos de formação, que não são só as formações acadêmicas, e no meio artístico nós temos muitas pessoas que têm formação com mestras e mestres de cultura, nós temos outros tipos de formação, elas não valeriam, porque a exigência era que as comprovações, declarações viessem todas com CNPJ, papel timbrado e muita coisa que essas pessoas não teriam como mostrar, né? Então, realmente, como o João falou, muitas pessoas ficaram de fora. Eu ainda optei por me inscrever, até por uma questão de trabalho, necessidade, a gente, né? E a gente quer trabalhar, quer estar ali. Mas, infelizmente, além de tudo, as pessoas que foram credenciadas, né, classificadas no final para trabalhar, nem todas foram chamadas, e, inclusive, contrariando o que estava previsto no edital da quantidade de vagas, que foram abaixo da quantidade de vagas que estava prevista. Então, menos pessoas foram chamadas e não foram preenchidas todas as vagas, e fazendo com que diversas regiões da cidade ficassem desassistidas, né, com os programas, não só com o vocacional, como o PIA-PIA-PI, porque isso fez também com que a quantidade de pessoas inscritas diminuísse e, durante o processo, a quantidade de pessoas desclassificadas aumentasse. E isso fez, por exemplo, com que no PIA-PI só houvessem 2 pessoas para articulação regional do programa.
né? E no Piapi, inclusive, também a quantidade de artistas nas regiões insuficiente. Então, tem regiões da cidade que não tem equipamentos que estavam esperando, com pré-inscrição, né? Com uma quantidade expressiva de pessoas já pré-inscritas para participar, que infelizmente não vão poder. Aí você imagina uma cidade do tamanho de São Paulo, 2 coordenadores por regional. É um absurdo, né, gente? Porque você tá falando de cidade que é maior que muitos países no mundo e uma cidade que se orgulha nas suas propagandas institucionais do governo de falar que é uma cidade cultural, que recebe pessoas, que valoriza os artistas, e a gente tá vendo ali que na ponta se está cortando, podando pessoas que poderiam florescer, né, nos territórios culturalmente. Você falar, né, João? Sim, é que complementando aqui o que o Mafalda está falando, porque eu tenho 3 grupos de vocacionados do ano anterior. O ano anterior eu não estava como coordenação, eu resolvi ir para a ponta, porque eu acho que também a gente tem que passar por todas as funções. Então, depois de um tempo na coordenação, eu resolvi voltar para a orientação para poder estar ali na lida cotidiana com os artistas vocacionados. E eu tenho 3 grupos que somados, eles dão em torno de umas 70 e poucas pessoas, entre 14 e 64 anos, que são artistas que participaram do programa e que estão super interessados em voltar e que me perguntam toda semana, desde de junho, quando que vai voltar o programa vocacional, e elas não têm uma resposta. Ô, João, e as pessoas, elas foram sorteadas, né? As pessoas, os artistas, isso foi uma outra coisa que a gente apontou lá quando saiu o edital, que assim, sempre houve uma seleção dos artistas que iriam trabalhar no programa, em que se passava por entrevista, se passava por dinâmica, se passava por uma comprovação ali de currículo, o currículo não só o acadêmico, mas também o currículo de função artística, porque tínhamos mestres e mestras de cultura popular no programa, então a sua prática cotidiana nas artes era fundamental para essa seleção. E então, esse ano, por mais que esse processo foi jogado fora, porque no final o que valia mesmo era um sorteio, era um grande aleluia, jogar para cima e falar: você vai ser o primeiro colocado, você vai, você passou, mas você não foi sorteado. Um completo desrespeito e falta de transparência, né? Total. E assim, a gente tá falando de educação. A gente está falando de um processo em que uma educação popular, uma educação olhando para contextos territoriais. Então, existe uma coisa daquele artista, um artista que trabalha numa determinada região, ele conhece aquela região, ele conhece como se faz arte, como se produz arte, como se comunica com as pessoas daquela região. Então, ele, para orientar naquele território, ele vai saber como lidar ali com os artistas que estão em começo de processo naquele território, com as crianças que estão tendo os primeiros contatos com a arte naquele território. Então, você respeitar essa história, respeitar essa formação desse artista na hora de contratá-lo para fornecer esse trabalho para a Prefeitura de São Paulo é fundamental. E, Eduardo, o que se perde, então, nas periferias, nas comunidades, nas escolas com isso? Você perde essa questão da relação que o João falou, né? Porque os artistas, eles são artistas que atuam no território. Então, quando você comprova a experiência da prática artística, você tá com um artista que, às vezes, ele faz parte de um coletivo, muitos fazem parte de coletivos que atuam nos territórios, que têm projetos, não só projetos de trabalhos, né, espetáculos e apresentações, etc., mas também de, muitas vezes, trabalhos sociais ali na região. Né? Às vezes são coletivos que têm uma sede, muitas vezes uma sede ali que está sendo mantida a muito custo, com a ajuda da comunidade, que a comunidade se envolve. Então já é aquele artista que já é conhecido ali e que vai
ter um plus, né? Que é ser contratado, receber um salário ali e para trabalhar ali no território também, com as pessoas do Ou território seja, e né? ocupando os equipamentos do território. Porque o vocacional, PIA e PAPI, não tem sede, assim como, por exemplo, a EMIA, Escola Municipal de Iniciação Artística, tem, mas eles aproveitam dos equipamentos que existem no território. Então, são os CELs, são as casas de cultura, são as bibliotecas, são os centros culturais, os teatros distritais e, inclusive, até pelo menos na edição que nós estávamos, os espaços parceiros, espaços de outras secretarias, inclusive espaços vinculados à Secretaria de Saúde, à Secretaria de Assistência Social. Então, são feitos todos esses vínculos com os equipamentos que existem no território, né? Então, você pode atender pessoas de todas as faixas etárias, com interesses diversos em arte e cultura, e em diferentes linguagens. Com certeza, além disso, né, gente, tem essa questão da articulação no território do profissional, que está conectado e que vai se relacionar melhor com o território por estar conectado. Tem o fato de promover a cultura e a auto-organização no território. E, além disso, de você fazer com que o recurso rode no próprio território. Isso é muito importante nas comunidades, nas periferias. E é muito importante para que a gente consiga fazer uma conexão entre todas essas pessoas. E a Isabela, ela está aqui também representando um pouco do que essa resistência, além dos profissionais, das famílias que vivem essa conexão dos programas como o PIAPI. Como tem sido, né? Como foi essa experiência das mães, dos pais, das famílias engajadas no tema dessa resistência em defesa dos programas culturais? Eu acho que eu queria que a Ema estivesse aqui. Eu ia adorar conversar com a Ema. Né? Porque como você explica para uma criança de 3 anos que toda sexta-feira pergunta: mamãe, hoje tem PIAPI? E não tem mais, né? E por que será que ela pergunta? Será que esse programa, né? Esse programa foi muito importante para a formação dela, para de várias crianças, né? Para todas as famílias que participavam lá. O vínculo, né? Falando dos artistas, dos educadores que estavam lá. Acho que se eu falar que eles eram incríveis, vai ser pouco. Né? Desde da proposta que eles traziam, né? Da resistência deles também de trabalharem alguns meses que eles não estavam recebendo, deles levarem materiais, né? Arcando com esses custos, porque esses materiais não chegavam lá para a gente fazer a construção do que era proposto no programa. Então, assim, a gente teve 2 educadores assim que foram incríveis. Né? E criaram um vínculo com as famílias, com as crianças e tudo mais. Então, ela me pergunta, né? Cadê o tio Jean? Cadê a tia Thaís? Né? Quando que o PIAP volta? Essas férias estão muito longas. Então, como que eu explico para minha filha? Como que essas mães explicam para essas crianças que está sendo tirado o direito dela, né? Desse programa de ter direito à cultura, de ter direito à educação? Acho que é importante, por isso que a gente criou esse grupo de mães para dar voz, para entender, né, que cortar essa primeira infância a gente está cortando algo que é muito importante na sociedade. E vocês foram recebidas, né, pelo programa, pelo Poder Público Municipal, por uma escuta, ouviram promessas e isso não foi levado a lugar nenhum. Como é que foi essa organização? Primeiro, foram promessas assim muito vagas, né? Tentativas de melhorias. O que são tentativas de melhorias num programa para que no próximo ano a gente tenha programa melhor, né? Não foi explicado de fato o que seriam essas tentativas de melhorias, né? Então, essas mães foram até lá, né? No início parecia que ia ter uma escuta aberta, ter um diálogo, mas foram promessas, assim, que a gente não tem nada concreto do que vai acontecer no programa, né? Então, por exemplo, na biblioteca que a gente frequentava, eram 4 turmas, 2 na sexta-feira e 2 no sábado. Hoje não tem mais nenhuma, todas as turmas lotadas. Se isso vai voltar, não vai voltar. Na região, a gente só tem uma biblioteca com uma turma com vaga para 15 crianças. Então, como é que você consegue ir na sexta-feira pela manhã? Nem todas as mães conseguem, nem todos os pais conseguem esse horário. Então, a gente não tem nada concreto,
Não foi um diálogo e uma escuta onde a gente teve um retorno de nada concreto do que vai acontecer, no Piapi nos próximos meses, nos próximos anos. Então eu realmente, assim, não sei o que eu falo para minha filha, desse direito que foi cortado dela, eu não sei o que essas mães falam para as crianças, né, de como isso tá nesse momento. É uma boa pergunta para o prefeito Ricardo Nunes. Ricardo Nunes, como você responderia a Emma, né, se ela vai voltar a ter aula ou não sobre direito à cultura? Ele teria coragem de responder para uma criança que ela não vai mais poder ir no Piapi às sextas-feiras? Eu acho um completo absurdo. Você estava falando, né, João, que tem um grupo de pessoas de várias idades, 70 pessoas, que estão se articulando também. Como que tem sido isso? Eles têm perguntado o tempo todo como volta, o que fazer, como proceder para que eles voltem a ter orientação artística do programa vocacional. Quando eles perguntam para os equipamentos falam, não, a gente não recebeu nenhuma informação da Secretaria de Cultura. Quando se vai para a Secretaria de Cultura e pergunta, mas por que o programa não está sendo oferecido nesses equipamentos? A Secretaria de Cultura nos responde, é porque não tem demanda. Como assim? Essas 70 pessoas que estão lá pedindo num equipamento só, elas não são demanda? Então, eles ficam... essa coisa muito escorregadia que a atual isso aconteceu supervisão também tem. no Piapi, né? Porque no equipamento a gente tinha uma informação, né? Pelos educadores era outra informação, então essa comunicação, ela não flui, a gente não sabe o que de fato está acontecendo. A gente não consegue ter, não tem essa transparência. E não tem uma pessoa da Secretaria Municipal de Cultura que vá lá orientar, conversar uma pessoa que está, né, na autoestrutura, explicar toda sobre vez que a supervisão técnica absurdo, de formação, toda vez que a supervisão técnica de formação vai ou para conversar com os artistas contratados ou com os potenciais artistas que vão trabalhar no programa ou com as famílias, eles tergiversam ou terceirizam a culpa. Nunca é culpa deles. Colocam para aquela pessoa que foi contratada ali na ponta a responsabilidade de responder pelo Estado. Ou né? jogam, não, é uma questão jurídica, é uma questão... Eles nunca têm responsabilidade. Ô, João, nunca tem coisa que eu fiquei sabendo que eu achei muito grave, né? Que foi no dia 17 de outubro, a supervisora Lígia Jalantônio, porque esse também é um podcast de denúncia, a gente denuncia aqui, ela publicou um descredenciamento do vocacional. Ou seja, no meio da execução. Eu achei um absurdo isso. Isso é um absurdo, porque é a primeira vez que isso acontece em mais de 24 anos de programa. É um desrespeito com a política pública. É um desrespeito com a política pública, principalmente rodou agora nos grupos de cultura uma planilha mostrando como foi usada a verba de cultura do município de São Paulo. E a única verba que foi gasta 108%, ou seja, a mais do que era a dotação orçamentária, foi para fazer um evento de rock, que é lá no Anhangabaú, fechado para público. Que é aquele espaço do Anhangabaú que foi fechado. Privatizado na gestão anterior, né? Agora, todas as outras rubricas da cultura foram usadas 30%, 20%, 10%. Ou 0%. Para onde está indo o dinheiro da cultura da cidade de São Paulo, né? Inclusive... É uma boa pergunta. É uma pergunta que a gente pode fazer para esses mega eventos patrocinados por empresas, com apoio de bets, ou contratações suspeitas, né? Com contratações diretas. Ganhos muito acima do valor de mercado, porque nós artistas, como nós vamos apresentar um projeto para ser contratado, seja um espetáculo, a gente tem que comprovar 3 notas fiscais. Várias vezes retificar orçamento, né? Exatamente. Tem que apresentar as notas fiscais de outras contratações que estejam dentro do valor, e muitas vezes não vai ser pago aquele valor maior que está nas notas, vai ser um valor abaixo, e ainda toda uma dificuldade para receber esse dinheiro depois. Então... E a gente vê certas coisas acontecendo, é muito complicado. A gente fala, 2 pesos, 2 medidas, né, Eduardo? Exatamente. E você que tá ali atuando, sabe o quanto o acesso ao fomento à cultura popular é difícil, que os editais são complicados para quem tá na periferia, quem tá produzindo cultura na ponta. O que você enxerga do futuro do fomento à cultura popular em São Paulo diante desse desmonte da gestão do Nunes? Olha, é muito complicado pensar no futuro
já vendo tantas coisas acontecendo no presente, né? Você fala, gente, mas o que vem depois, né? Porque cada semana você é surpreendido com uma coisa. Porque, por exemplo, a gente tem essa questão da revogação dos editais, que nunca aconteceu isso antes. E aí, várias pessoas que estão trabalhando não sabem o que vai acontecer com elas. Aí a gente pensa, bom, se isso está acontecendo aqui, neste momento, e com os outros editais, com o fomento ao reggae, ao forró, à cultura da periferia, ao teatro, à dança, porque todos os anos a gente tá sempre ali brigando, né? Para que seja mantido o orçamento, e a gente vê o orçamento não sendo cumprido, atrasos nos pagamentos, mas obrigatoriedade de se cumprir os projetos, né? E aí, muitas vezes, grupos estão cumprindo projetos sem ter tido o seu repasse para seguir com o projeto adiante, e depois toda uma burocracia na prestação de contas, né? Tudo bem, a burocracia, ela faz parte do nosso dia a dia, mas é uma burocracia que muitas vezes você fala, nossa, ela chega a ser violenta, sabe? Quando você se depara com o montante de coisas que você tem que apresentar, justificar, e muitas vezes você vê, olha pro lado, fica sabendo de coisas que fala, nossa, mas esse foi tão fácil, né? Pra esse foi tão fácil. Nossa, agora mas essa mim produtora aqui... do amigo do prefeito Então, recebeu tão fácil esse recurso. Pois é. Sabe? Ou às vezes o amigo do amigo, o conhecido, aí você vê, assim, coisas acontecendo, né? Como, vou dar um exemplo agora, que a gente vê, por exemplo, outro projeto também que a prefeitura tem, que são das oficinas culturais, também tem acontecido coisas semelhantes, inclusive comigo, né? Eu tive uma questão agora, porque o processo das oficinas culturais também passou por essa questão do sorteio, como foram os programas, né? PIA vocacional. E eu fui um artista classificado em primeiro lugar no sorteio. Eu fui sorteado em primeiro lugar e ainda havia as cotas para pessoas pretas, pardas e indígenas. Ou seja, eu, além de tudo, além de estar em primeiro lugar, sou uma pessoa cotista. E quando foi para ser chamado, não fui chamado. E ali não dá para saber qual o critério, né? Não, e... Sorte... cotas, né? Mas aí... o que mais que eu preciso fazer? Mas você não é amigo da secretária de Cultura, né? Não é amigo da secretaria. Talvez melhorar a relação. Aí você vê um projeto na mesma linguagem que a absurdo. sua ser contratado. Aí você entra em contato para tentar entender o porquê e fala, não, mas foi porque quis. O gestor do equipamento quis contratar este projeto aqui, não o seu. Tá, mas e quando e posteriormente, no futuro? No futuro não tem garantias que você vai ser contratado. E quem manda no edital é o gestor ou a transparência do edital, né? Exatamente. Porque não é uma empresa, é uma prefeitura, é uma secretaria municipal de cultura. E eu acho assim, gente, a cultura sempre foi um setor que, historicamente, em São Paulo, né, conquistou feitos coletivos estruturalmente importantes. Que a gente olha o Teatro contra a Barbárie, quando a gente olha a Lei de Fomento à Cultura das Periferias, a gente vê que na história da cidade e do Brasil, o movimento cultural popular e das periferias concretizou as maiores políticas públicas que a gente tem, né? E olhando para esse histórico de como elas foram criadas versus como elas foram desmontadas por esses governos que precarizam e sucateiam o direito à cultura, como seria reconstruir o acesso ao fomento à cultura, aos programas, como vocês imaginam que nós poderíamos reconectar a participação popular nas decisões do orçamento, na destinação? Como seria a nossa palavra de ordem pelo retorno do vocacional, do PIA, do PIAPI? A primeira coisa essencial é a atual Secretaria de Cultura começar a ouvir a população. Porque todos os problemas que eles estão tendo jurídicos, na verdade a desculpa que eles estão tendo jurídicas, foram apresentadas pela gente. A gente falou, São Paulo vive anos de luta para que a gente tenha um Conselho Municipal de Cultura deliberativo. Um Conselho Municipal de Cultura participativo e deliberativo. Sim. E todas as últimas gestões tergiversaram, fugiram, correram dessa possibilidade. Porque essa possibilidade de uma mãe, de um vocacionado, da participação dessas pessoas mesmo que estão na ponta, chegarem e falarem, a gente quer que a política pública seja executada de tal forma.
E a direita, na cidade de São Paulo, tem medo de ouvir a população, medo de cumprir o direito da população. Isso está mais do que claro. Então, a primeira coisa é começar a ouvir a população. A segunda coisa é imediato, é urgente, é para ontem. A gente tem um Conselho Municipal de Cultura que seja participativo e deliberativo, porque só as pessoas que estão do lado dos equipamentos culturais, as pessoas que estão fazendo cultura na cidade, que sabem como que é a melhor forma desse dinheiro destinado à cultura ser gasto e sabem qual que é a forma de executar esse dinheiro sem 70% dele estar voltando todo ano para os cofres públicos para se executar pedaladas fiscais, que é o que a gente sabe que está acontecendo E assim, desde a última gente, eleição. vale a pena lembrar que o cofre público de São Paulo não é um banco para ficar rendendo juros, né? O nosso imposto vai para lá todo ano, existe uma arrecadação bilionária todo ano e tem que se retornar em política pública e não ficar rendendo, porque o Caixa de São Paulo não é um banco, né? Exatamente. Mas se rendesse para ser investido em educação, Para retornar, né? para retornar para a população, Uhum. seria maravilhoso. Eu digo mas lá parado, não é pra ficar parado lá. É parado Pra ser investido. para ser usado. O porquê que o cofre público da cidade de São Paulo fica parado? Fica parado para render até a próxima eleição, para se transformar em malha asfáltica. Porque é isso. Se vocês prestarem atenção, toda pré-eleição na cidade de São Paulo é um festival de recapeamento, como se a cidade fosse feita só para carros. Não existe gente na cidade. Não existe gente dentro dos carros. Se ainda fosse para um recapeamento asfáltico efetivo, porque eu moro na região da Casa Verde, Vila Nova Cachoeirinha, ali em Mirim. Olha só. E tem a obra da Avenida Mirim, que tá ali a maior polêmica, porque tá há 3 anos já uma obra que não acontece, né? E que tá prejudicando muita gente ali na região. E não só a região ali de quem mora ali, mas de quem cruza, né, o bairro. Seja de transporte individual, carro, ou transporte público, ou usa transporte para entregas e tudo mais, né? E olha que na última campanha eleitoral ele arrancou um monte de asfalto e recapeou um monte de asfalto e a gente segue um monte de problema. Não, e aí Principalmente longe dos centros urbanos, né, gente? Vamos combinar. E aí é louco, né? Você pensar que os educadores não tinham a verba para ter material para fazer atividade com as crianças. É muito absurdo você pensar que esse dinheiro não chegava ali, né, de materiais ali para essas oficinas acontecerem e tudo mais. O básico, né? Não tem O dinheiro para básico. folha de sulfite, giz. O básico, Não tem- o básico, os educadores Lápis de cor, fizeram ali nada. com o que puderam e fizeram algo maravilhoso, mas não tinha o básico. Eu falo com segurança que o Nunes não deve ter colocado os filhos deles para estudar com tamanha precarização, né? Não, os filhos Imagina. dele estão em escolas particulares. Onde não falta Mas nenhum eu- material para ter Mas acesso a eu posso conhecimento. falar que ainda assim eu prefiro que a minha filha esteve no PIAP nesse ano. Eu acho que vocês estão falando, né, do Nunes, os filhos deles estão lá, mas é uma pena, eu falo aqui pro Nunes, é uma pena que os seus filhos não participaram de um programa incrível como o PIAP. É uma pena. Isabela, se você fosse organizar um protesto hoje com as mães e as crianças, o que estaria nos cartazes? Estaria salve o PIAP, respeito à primeira infância, né? É direito das crianças, cultura e educação, né? Então, eu acho que isso é o que estaria no cartaz, porque é direito da minha filha, é direito das crianças que participavam, que ocupavam esses espaços, é direito da primeira infância ocupar esses espaços, né? Essa invisibilidade que as crianças têm na cidade, as crianças estavam ocupando aquele equipamento. Então, eu acho que seria salve o PIAP, direito e respeito à educação às nossas crianças. E você, Eduardo e João, se fosse mandar um recado para todo mundo que já passou por esses programas, sejam as pessoas que passaram enquanto coordenadoras, enquanto orientadoras, sejam as pessoas que passaram enquanto crianças, adolescentes que frequentaram o vocacional, o PIAP, o PIA,
Como vocês chamariam eles para esse front, para defender a continuidade desses programas que tem aí mais de 2 décadas, né? Dia 13 agora, na Câmara Municipal da cidade de São Paulo, vai ter a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, vai ter a escuta pública de cultura. Esse é um dia para a gente ir e falar algumas verdades na cara do secretário, na cara dos vereadores, falar sobre o que está acontecendo. Cada pessoa tem de 3 a 5 minutos para falar ali na LOA, mas é necessário que a gente esteja em peso lá para lutar pelo nosso direito à cidadania cultural, ao direito a viver a cultura na cidade de São Paulo. Essa cidade enorme, essa cidade cheia de artistas criativos, cheia de potências criativas. Então, esse é um dos espaços para a gente se organizar e estar lá cobrando que o dinheiro dos nossos impostos volte para os nossos impostos, volte para o nosso, para a gente, para a política pública, para a política pública, para o nosso cotidiano. E a escuta de cultura é uma das escutas. Tem as outras escutas que também são importantes e é importante que a gente esteja lá em peso, mas não só nesse dia, mas que a gente também fiscalize cotidianamente. Enquanto não existe um Conselho Municipal de Cultura formatado para estar ali participando e questionando, a gente pode estar lá o tempo todo importunando a importunação deles com relação a gente, porque é inoportuno o que essa Secretaria de Cultura tem feito. Então, temos que ser inoportunos com eles também, cobrando lá todo dia. Cadê meu direito aqui? Gente, dia 13 de novembro, na Câmara Municipal, LOA, que é o orçamento, a galera vai fazer lá muito protesto para falar o óbvio que é o orçamento para esses programas tão importantes. Vamos para cima. Você, artista, que já esteve no programa vocacional, já esteve no PIA, no PIAPI, oficinas culturais, coletivos fomentados, junte-se a nós nesse dia 13, a gente fazer uma pressão. E não só nesse dia, mas vem com a gente, vamos dialogar, vamos conversar, temos aí as redes sociais dos movimentos culturais. Você aí na sua região deve conhecer alguém que faz parte de algum coletivo, que está interligado com algum movimento cultural. Você que já foi aluno de algum desses projetos, que trabalhou como técnico em algum desses projetos. Convocamos também o nosso sindicato, SATED, a estar conosco também. Junte-se a nós, porque nós precisamos reverter, porque tem muita coisa acontecendo. Nós aqui falamos só um fragmento de diversas coisas que estão acontecendo no âmbito da Secretaria Municipal de Cultura, da falta de transparência, das questões que estão acontecendo, que estão prejudicando não só os profissionais, mas as comunidades atendidas. Então, junte-se a nós nesse front, não só no dia 13, principalmente no dia 13, para a gente tentar garantir algo para o próximo ano, mas também para a gente tentar reverter muitas coisas que estão acontecendo, para que a gente possa garantir que a gente tenha pelo menos um diálogo e que a gente tenha um próximo ano com condições melhores de trabalho, com propostas melhores de trabalho. É isso aí. E você que nos ouviu e nos assistiu nesse episódio do 4V Podcast, se engaje nessa luta também através das redes sociais, compartilhando esse episódio, ajudando a gente a difundir essa luta tão importante em defesa do vocacional, do PIA, do PIAPI, da verba para a educação e para a cultura na cidade de São Paulo, ajudando a pressionar o poder público, a prefeitura, a gestão Ricardo Nunes, a Secretaria Municipal de Cultura e a Câmara Municipal de São Paulo a fazerem o seu trabalho, o mínimo, que é investir em melhores condições de vida para a população de São Paulo. Então, esse foi mais um episódio do 4V Podcast. Hoje nós falamos sobre esse direito à cultura. Hoje nós ouvimos as comunidades, que estão na ponta resistindo, e você é muito importante nessa luta também. Então, siga com a gente.